Nós temos estudado, irmãos, os 10 mandamentos, conforme estão descritos no 5º livro do Pentateuco, em Deuteronômio, o livro que é a repetição da lei. A gente tem comentado aqui que é o momento em que Moisés sabia que não entraria na terra prometida, então ele começa a repetir, a relembrar, na realidade, ao seu povo, um povo que ele amava, um povo com o qual ele caminhava durante muitos e muitos anos já. Ele começa a relembrar aquelas pessoas a vontade revelada de Deus para a vida delas. Como nós já temos comentado, irmãos, os mandamentos expõem aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. A vontade de Deus para nós está expressa nesses mandamentos. O Senhor Jesus resumiu esses mandamentos, dizendo que, se você olhar para eles, você vai perceber que o que nós precisamos é amar a Deus acima de todas as coisas, e aí nós não quebraremos, os 3 primeiros mandamentos, se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, e se nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, nós não quebraremos os últimos 6 mandamentos, que a gente também chama de segunda tábua da lei, A tábua da lei, então, teria 2 partes. Uma primeira parte, os mandamentos que se referem a Deus, aqueles mandamentos que dizem que nós devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas, que não devemos ter nenhum outro Deus diante dele. O segundo mandamento que diz que nós não devemos fazer nenhum tipo de imagem de escultura, e como o pastor Danilo explicou na semana passada, não fazer nenhum tipo de imagem para adoração, Uma imagem que represente a Deus, que às vezes as pessoas pensam assim, isso seria não adorar a um Deus falso. Mas o que o mandamento estava querendo dizer era não tentar adorar ao Deus verdadeiro de uma forma falsa. Então, fazer uma imagem, por exemplo, como Arão fez, de um bezerro, e ele disse ao povo de Israel: esse aqui é o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Arão não estava proclamando a existência de um outro Deus, mas estava fazendo uma imagem que se referia a Deus. E o segundo mandamento, o Senhor diz: não faça esse tipo de coisa, não represente a Deus com nenhum tipo de imagem. E hoje, no 3º mandamento, nós vamos ver quando o Senhor diz, capítulo 5, versículo 11, aí de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11, o texto diz o seguinte: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Irmãos, o nome da pessoa, ainda hoje, representa o que a pessoa é. É por isso que nós ficamos chateados, inúmeras vezes, quando as pessoas, por exemplo, nos dão determinado apelido. Não é? O nosso nome nos define. O nosso nome diz que nós somos. Mas alguém cria um outro nome, um outro modo para nos chamar, e ao fazer isso, algumas vezes isso é feito de forma carinhosa, Algumas vezes a gente reduz o nome das pessoas, A gente muitas vezes vê o Wellington chamando Thaís de Tatá. Às vezes isso é feito de forma... Acho que é o modo mais comum da gente fazer isso, É reduzir o nome, A família de Valdalice chama ela de Isse. É um modo da gente reduzir o nome, da pessoa de uma forma carinhosa. Não é um apelido. Não é necessariamente um apelido, não daquela forma que a gente imagina de algo ofensivo, ou de algo que desmerece a pessoa. E o que é que nos chateia nisso? Porque o nome representa a própria pessoa. Quando a gente, por exemplo, ontem eu estava olhando, o YouTube e a Igreja Presbiteriana do Recife, eles têm um programa às segundas-feiras chamado Expondo as Escrituras. Nas segundas-feiras, às 20 horas. E quem faz esse culto, quem dá o ensino, é o pastor Augusto Nicodemos. Então, o Augusto, esses dias, ele está nos Estados Unidos, para um período, eu estou em dúvida se são 3 ou 6 meses, que ele vai passar nos Estados Unidos. E a primeira Igreja Presbiteriana do Recife chamou outros grandes nomes para participar nesse dia, nesse período que ele está fora.
Ontem estava lá o Emílio Garófalo, vai ter o Hernandes, vai ter o Paulo Júnior. Entenda? Então a gente diz assim, quando a gente diz assim, olha, a igreja chamou outros grandes nomes. O que nós estamos dizendo? Chamou outras grandes pessoas. Pessoas reconhecidamente, né? Que são reconhecidas nacionalmente. É isso que o nome da pessoa significa. E com Deus não é diferente. É quando Moisés tem a visão de Deus na sarça ardente, ele se aproxima e o Senhor diz a ele, olha, tire a sandália dos seus pés, o lugar que você está pisando é santo. E o que santificava aquele lugar era o próprio Deus que estava ali. O próprio Senhor santificava aquele lugar onde Moisés estava. E quando ele fala com Moisés, ele se apresenta, né? Moisés diz, qual é o teu nome? Quando eu for dizer aos filhos de Israel que o Senhor me enviou, qual é o teu nome? Que eles me perguntarem, qual é o nome de Deus? Isso era comum também saber, porque o Egito tinha centenas de deuses e todos eles tinham um nome. E o Senhor diz a Moisés, Êxodo capítulo 13, versículos 14 e 15. O Senhor diz a Moisés, eu sou o que sou, disse mais. Assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O que é que Deus está dizendo? Olha, Moisés, eu sou aquele que sou, ou eu serei aquele que serei. O que ele está dizendo é que o seu nome se refere à eternidade. Ele é eternamente o mesmo, aquele que é hoje, que foi ontem e que será para todo sempre. O nome de Deus descreve uma característica sua muito importante, que é a sua eternidade, que é o fato dele permanecer sempre o mesmo, dele ser sempre imutável. E por isso, quando nós nos referimos ao nome de Deus, e quando o próprio Deus pede ao povo de Israel que respeite o seu nome, o que Deus está dizendo é, vocês precisam me respeitar. É isso que ele está querendo dizer. Não sei se vocês já viram uma pessoa dizendo assim a outra, lave sua boca antes de dizer o meu nome. Já viram esse tipo de expressão, alguém dizendo assim, olha para o outro e diz assim, rapaz, lave sua boca, viu? Antes de você falar o meu nome. O que é que a gente está dizendo? O que é que isso quer dizer? Quer dizer, olha, eu sou uma pessoa importante. Você não deveria sequer estar me citando. Você não deveria nem sequer pronunciar o meu nome. Você não deve... É isso que ele está querendo dizer, né? Não é exatamente por causa do nosso nome, mas é por causa da pessoa que nós somos. Acontece o mesmo, irmão, com Deus. É a mesma coisa. O Salmo 8, versículo 1, o salmista declara o seguinte, ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. O que é magnífico em toda a terra? É apenas um nome? É apenas uma palavra? Não. É o próprio Deus. É o próprio Senhor. Quando a gente se refere a um artista, a uma pessoa pública, né, conhecida no mundo todo, que a gente diz assim, esta pessoa tem um nome conhecido em todos os lugares. A gente está dizendo que aquela pessoa é conhecida. E é isso que o salmista está dizendo, que o nome de Deus é magnífico em toda a terra. E é interessante nesse versículo que isso não depende do reconhecimento das pessoas. A magnificência de Deus, a grandeza do seu nome, não depende que eu e você reconheçamos isso. Porque, como diz o próprio nome dele, eu sou o que sou. Ele é o que ele é, independente de nós. Independente do modo que nós pensarmos dele. Isso não vai trazer nenhuma alteração a ele. Irmãos, é interessante como isso é diferente para a gente, né? Quantas pessoas, em algum momento da vida, dizem assim, olha, eu tenho esse tipo de comportamento porque todo mundo na minha família sempre me disse que eu era assim. Sempre me disse que eu era dessa forma. E o modo como as pessoas iam se referindo àquela pessoa, de alguma forma, parece que afeta a própria pessoa.
É como se ela incorporasse um pouco aquilo. É como se desde criança alguém dissesse a ela que ela é uma pessoa faladora, que ela é uma pessoa muito agitada, ou alguma característica. E com o passar dos anos, de tantas pessoas dizerem isso, e às vezes as pessoas, inclusive, atrelam essa característica ao nome da pessoa. Quantas pessoas dizem assim, não, fulano de tal, ligeirinho, né? Fulano de tal, alguma coisa, alguma característica daquela pessoa. E isso que as pessoas dizem, e isso que nós somos também, de alguma forma interage, e parece que essa característica em nós acaba sendo mais reforçada ainda. Quando as pessoas nos chamam de ligeirinhos, quando as pessoas nos chamam de agoniados, quando as pessoas nos chamam de faladores, ou qualquer outra coisa parecida, parece que de alguma forma isso vai se solidificando cada vez mais para a gente. Isso não acontece com Deus. Mesmo que as pessoas digam qualquer coisa sobre o nome dele, mesmo que as pessoas o ofendam, que as pessoas não reconheçam a sua majestade, ele continua sendo Deus. O nome dele é magnífico em toda a terra. Ele não é alterado por nada. O Salmo 106, os versículos 7 e 8 dizem assim: nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, nem se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Deus os salvou, por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Ou seja, por amor do que ele é. Os deuses do Egito, os próprios egípcios e todo mundo, conhecia quem era Deus, o que Deus tinha feito no Egito, o modo como Deus tinha libertado o seu povo do Egito. Aquilo que Deus fez, irmãos, criou para ele um nome, não apenas entre os egípcios, mas entre o povo de Israel. E agora, quando o povo de Israel se rebela diante de Deus, Deus poderia simplesmente ter exterminado o povo. Mas vejam que o versículo 8 do Salmo 106 diz: mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Ou seja, Deus tinha um nome a ser zelado. Ele tinha um nome a ser zelado. E por isso ele não poderia exterminar aquele povo. Não que o povo não merecesse. Não que a rebeldia deles não fosse motivo para que eles realmente fossem exterminados, mas porque o Senhor estava protegendo o seu próprio nome. E ele é o único, irmãos, que tem condições de fazer isso. Ele é o único que pode fazer isso. Nós, muitas vezes, não nos importamos com o nosso nome quando temos determinados comportamentos, né? Às vezes, quando nós somos tomados por determinadas paixões, por determinados sentimentos, né, muito fortes, ou de alegria, ou de raiva, ou de qualquer outro sentimento, muitas vezes nós não nos importamos com o nosso nome. Lembram quando Davi está entrando em Jerusalém com a arca? Depois de anos e anos e anos, a arca fora de Jerusalém, a arca agora está entrando em Jerusalém, e Davi começa a pular. A mulher dele, que estava vendo o cortejo entrar na cidade, olha para ele e diz: que coisa vergonhosa, você, o rei de Israel, junto com os servos, pulando de forma a expor até as suas roupas de baixo. O modo como você se comportava era incompatível com o seu cargo, né? Era, como a gente costuma dizer hoje, incompatível com a liturgia do cargo, né? E Mical diz isso. Ela diz: rapaz, você não tem vergonha não do seu comportamento junto com os outros? Davi estava tomado de alegria, irmãos, e ele não estava muito preocupado com a liturgia do cargo, né? E é interessante que me parece que nem o próprio Deus estava ofendido com isso, porque Davi olha para Mical e diz assim: olha, eu não estou envergonhado. E além de não estar envergonhado, pelo contrário, se precisar eu farei outras vezes. Se precisar, eu vou me juntar a este povo que você chama de servos e vou saltar e vou pular outras vezes com eles. Porque este é o povo que Deus tomou de seu pai, que não merecia e deu a mim. Então, assim, Davi estava tomado por um sentimento muito grande de alegria, que não era o mesmo de Mical. Não era o mesmo dela.
ela olha e vê ele pulando e saltando de alegria, e ela diz, que negócio vergonhoso, ele não tem um nome para proteger. Entendeu? Ele não estava preocupado com isso. Outras vezes nós estamos tão chateados, tão enraivecidos, que a gente não se preocupa com as consequências sobre o nosso nome, sobre nós. A gente não se preocupa, a gente simplesmente faz algo e a gente diz assim, não quero saber, eu simplesmente não quero saber. Eu estou tomado de tanta raiva, de tanta chateação, que não me interessa o que vão falar de mim depois, eu vou fazer alguma coisa. Acho que um homem que fez isso na Bíblia foi Joabe, que era o general do exército de Davi, e ele estava tomado de raiva, de ciúme, né? Porque ele estava percebendo que havia um outro homem, o Abner, né? Que tinha sido chefe do exército de Saul, que talvez fosse tomar o seu lugar, e ele arruma uma emboscada, e a traição, Joabe mata Abner. Por causa daquele sentimento de raiva, de ciúme, ele não se importa com o que vai acontecer com o seu nome, ele não se importa com o que o rei vai pensar sobre ele. Ele simplesmente dá fim em Abner, dá fim e pronto. Deus é o único, irmãos, que tem condições de proteger completamente o seu nome, porque Deus não está sujeito a essas paixões que nós estamos. Ele não está sujeito a uma alegria incontrolável ou a uma raiva incontrolável. Ele não está sujeito a nada que seja incontrolável. Ele é Deus, nele é tudo altamente controlado por Ele mesmo. É tudo de um funcionamento extremamente perfeito. Então Deus é o único que pode parar diante do povo, que está diante do Mar Vermelho, o povo se rebela contra Deus, e ele se entristece com isso, mas ele não faz nada. Ele diz, eu vou salvá-los por amor do meu nome. Talvez nós não fizéssemos a mesma coisa, né? No momento desse de chateação, nós não protegêssemos o nosso nome. Mas Deus faz isso. Como é que nós podemos, irmãos? Como é que nós quebramos esse terceiro mandamento? Tem um autor que escreveu um livro sobre os 10 mandamentos, chamado Philip Graham Ryken. Ele cita três coisas, né? 3 episódios, 3 momentos do Antigo Testamento, onde era muito fácil que o nome de Deus fosse tomado em vão. O primeiro que ele cita é quando as pessoas faziam algum tipo de feitiçaria. Quando as pessoas tentavam, de alguma forma, manipulando coisas físicas, tentar manipular Deus a partir de algo físico. Eu vou fazer algum tipo de oferenda, eu vou fazer algum tipo de coisa. Ou então, um exemplo mais claro ainda, o exército de Israel estava perdendo a batalha para os filisteus, e eles mandam buscar a arca do Senhor. Eles dizem, olha, tragam a arca de Deus, porque com a arca de Deus aqui, nós vamos ganhar. A arca de Deus, irmãos, realmente representava a presença de Deus. Representava a presença de Deus mesmo, de verdade. Mas o modo como eles estavam manuseando a arca naquela hora, não era com respeito. Aquilo era um tipo de feitiçaria. Aquilo é um tipo de feitiçaria. É um tipo de coisa de você movimentar algo físico para tentar manipular o mundo espiritual. É mais ou menos, irmãos, como você abrir o Salmo 91 na sua Bíblia, botar em cima de algum armário, perto da entrada da casa, para livrar a sua casa de todo mal. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar, né? Isso é um tipo de feitiçaria, isso é um tipo de coisa que você faz pegando um livro, né? Pegando um livro, que a Bíblia aqui é papel, né? Pegando um livro de papel para tentar, de alguma forma, proteger a sua casa de algo que possa acontecer. Quem protege a nossa casa de verdade, irmãos, é Deus. É Deus. Quem protegia o exército de Israel era Deus. Não era a arca, não era a madeira da arca, não era aquela caixa de madeira revestida de ouro. A proteção de Israel, quem dava, era Deus. E isso acontecia a um povo que estava em obediência a Deus.
Então, tentar manipular de alguma forma, irmãos, Deus a partir de elementos físicos, isso é negar o nome de Deus. Isso é usar o nome de Deus em vão. Sabe? Isso é se colocar acima de Deus, tentando manipular Ele como uma ferramenta. Uma outra forma de ofender o nome de Deus, de usar o nome de Deus em vão, que nós víamos no Antigo Testamento, era nas falsas profecias. Quando profetas se levantavam para dizer que Deus tinha falado coisas que Deus não tinha falado. No Antigo Testamento, quando Deus dava a palavra a alguém, mandava uma mensagem para alguém, havia uma frase que caracterizava a mensagem que Deus ia entregar. O profeta dizia, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E aí ele falava. Algumas pessoas começaram a usar essa frase para chamar para ele mesmo a autoridade e depois começar a profetizar, a falar coisas que Deus não disse. Isso era uma forma de usar o nome de Deus em vão. E como diz o mandamento, né? O Senhor não vai deixar passar em branco quem tiver este tipo de comportamento. Jeremias capítulo 14, os versículos 14 e 15, dizem o seguinte: E o Senhor respondeu, esses profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra, nem fome nesta terra. Estes profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. Havia pessoas, irmãos, que usavam o nome de Deus em vão para amparar mensagens mentirosas. Mensagens que eram mensagens apenas deles. Apenas deles. Não tinha nada a ver com Deus. Mas que eles, de alguma forma, tentavam iludir as pessoas. Eu acho que uma das formas mais claras que isso acontece no momento são com essas diversas organizações que são abertas constantemente e que as pessoas chamam de igreja, né? A pessoa tem dinheiro, ela sabe falar, ela tem alguma habilidade para lidar com a Bíblia, então ela abre um local, ela constrói um prédio e ela começa a falar coisas que são do próprio coração dela. E aí ela reúne pessoas. Irmãos, são falsos profetas. São falsos profetas que estão usando o nome de Deus em vão. Talvez a gente possa dizer assim, mas pastor, muitas dessas pessoas são sinceras no que fazem. Eu sei que são, irmãos. Mas a gente entende, eu acho que você entende isso, que a sinceridade não torna algo errado em certo. Quando a gente estava aprendendo a tabuada, né? E na minha época, década de 70, a tabuada era aprendida com o pai e a palmatória do lado, né? E quando o pai perguntava 3 vezes 5, e eu dizia, com toda a sinceridade do meu coração, 13, já era sem convicção nenhuma, né? Assim, 13, e aí já sabe o que ia acontecer, né? Porque por maior que fosse a minha sinceridade, 3 vezes 5 não são 13. Entendem? Então, quando eu e você, apesar de sinceros, nós falamos algo sobre Deus que não é verdade, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. É claro que isso é muito mais grave quando a pessoa faz isso porque ela quer enganar, porque o objetivo é enganar mesmo. O propósito é esse, o propósito é enganar. Tem pessoas que estão fazendo isso, né? Assim, descaradamente, né? E enganando a muita gente, ganhando muito dinheiro e ganhando notoriedade, falando em nome de Deus coisas que não são de Deus. São, na realidade, falsos profetas e estão tomando o nome de Deus em vão. Um outro modo que as pessoas tomavam o nome de Deus em vão
no Antigo Testamento também, e que o Senhor Jesus se refere a isso no Novo Testamento, eram os juramentos, né? Levítico 19, versículo 12, diz assim: não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. O que era um juramento falso? Quando a pessoa dizia assim: não, eu não fiz não, eu juro, minha mãe mortinha. Não tinha essas histórias que o povo dizia antigamente: não, eu juro. E aí beijava o dedo fazendo uma cruz e tal, né? Para dizer assim: olha, acredite em mim. Acredite, porque eu estou falando em nome de Deus. E muitas vezes essas pessoas, quando faziam isso, irmãos, elas mentiam. Apesar de chamarem Deus como testemunha. O que era fazer um juramento em nome de Deus? Era dizer assim: olha, o Deus que não pode mentir, e que vê todas as coisas, e que conhece o coração de todas as pessoas, ele sabe que o que eu estou dizendo é verdade. Isso era o juramento em nome de Deus, né? A pessoa está dizendo: entenda, eu estou dizendo isso a você, e eu juro em nome de Deus que é verdade. Ele estava convocando Deus como sua testemunha daquilo que aquilo que ele está falando é verdade. Quando o Senhor Jesus trata sobre este mandamento, ou sobre este comportamento, Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37, ele diz o seguinte: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só fio, com que só um cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. O que Cristo está dizendo é: fala a verdade. Independente de você evocar Deus como sua testemunha ou não. Irmãos, uma das coisas que mais me assusta é uma pessoa que diz assim: não, você pode acreditar em mim, porque eu não minto, não. Eu não ando mentindo, não. Rapaz, todo mundo sabe, eu não ando mentindo, não. Me assusta, e muitas pessoas dizem isso, né? Me assusta porque ele está mentindo para mim. Entende? Ele está mentindo ali na minha frente. E eu fico muito desconfiado. E eu fico com muito receio do que essa pessoa vai dizer em continuidade. Uma pessoa que precisa afirmar tão veementemente e tantas vezes que não mente, não é muito complicado. Uma pessoa que constantemente precisa afirmar para você o quanto é honesto. Uma coisa é você questionar a pessoa, questionar a honestidade da pessoa. Aí sim, se ela for honesta, ela precisa declarar e, se possível, provar que é honesta. Beleza. Outra coisa é a pessoa estar conversando com você e, sem que a honestidade dela tenha sido colocada em prova em momento nenhum, ela constantemente declara o quanto é honesta, o quanto ela não mente, o quanto ela é sincera. Entendem o quanto isso é complicado? Porque eu penso que, pelo menos para mim, a sua palavra é suficiente. Até que se prove o contrário, você está falando a verdade. Até que se prove o contrário, é verdade o que você está falando. E pronto. Eu tenho a impressão de que pessoas que fazem muito esse tipo de juramento, né, esse tipo de afirmação, eu tenho receio de que ela está mentindo. De que ela tem o costume de mentir sempre e que naquele momento ela está tentando garantir para o outro que ela não vai mentir naquela hora. Pelo menos é a leitura que eu faço. A pessoa que para e diz assim: olha, todo mundo sabe que eu não minto, eu não minto, o que eu falo é verdade. A leitura que eu faço é: ela mente muito o tempo todo e agora está tentando convencer a ela mesma e a mim também que dessa vez ela vai falar a verdade. Porque é muito complicado. É o que Cristo disse: é necessário que eu e você sejamos conhecidos por falar a verdade. E pronto. Foi, não foi, não foi.
Paciência, não tem o que fazer. E lidar com as consequências de ter sido ou não ter sido, mas jurar em nome de Deus, chamar Deus como testemunha e dizer algo que não é verdade, isso é tomar o nome de Deus em vão. Enquanto eu preparava o estudo, me veio à memória um vídeo de 2009 que ficou muito famoso, conhecido como Oração da Propina. Não sei quantos de vocês lembram disso. São 2 deputados e o secretário de Relações Institucionais do governo. Isso em 2009. Esses 2 deputados, mais esse secretário de Relações Internacionais, estão recebendo propina. Os deputados estão recebendo propina. E depois de acertar a propina, tudo sendo filmado pela Polícia Federal. Depois de receber a propina, um deles diz assim: vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Hoje eu assisti o vídeo mais uma vez, e no vídeo que está lá no YouTube, rapaz, ainda tem a transcrição da oração. Rapaz, é impressionante. É impressionante. Dá para perceber o nível de auto-engano de uma pessoa dessa, que está agradecendo a Deus com mais outras 2 pessoas por algo de errado que estão fazendo, por um crime que estão cometendo. Esse vídeo ficou muito famoso. Se você quiser depois dar uma olhadinha, é só colocar lá no YouTube Oração da Propina. Acho que, para mim, um dos exemplos mais claros que tem de usar o nome de Deus em vão. Sabe, de fazer algo que realmente não agrade a Deus. Há outras formas práticas e modernas, irmãos, que nós muitas vezes usamos o nome de Deus em vão e precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que nos dê graça, que nos dê sabedoria para discernirmos isso, né? Eu sei que a gente fica ofendido, por exemplo, com os vídeos do Porta dos Fundos, né? Eles fazem muitos vídeos ofensivos ao Senhor. Todo final de ano já é tradição, né? Eles fazem um vídeo de Natal ofendendo o cristianismo. E o mais engraçado, né, é que quem mais divulga os vídeos são os cristãos. É quem mais divulga. Porque eles ficam dizendo assim: olha, não assista não, não assista não. É quem mais divulga. Quem mais divulga esse tipo de vídeo são os próprios cristãos. Se eles simplesmente deixassem para lá, mas aí divulga. É assim que acontece. A gente fica muito ofendido. Mas é porque ali, irmãos, o negócio é muito escancarado. Mas e quantas vezes no dia a dia nós usamos o nome de Deus apenas como uma expressão, como uma interjeição? Né? Quantas vezes nós usamos o nome de Deus como uma interjeição? É comum, alguns de nós, é comum usarmos até o nome de Maria, né? Vixe Maria. Não é? Ou o nome de Deus. E quando nós usamos o nome de Deus, irmãos, eu não estou dizendo nem que é de forma ofensiva, mas é de forma vã, de forma sem utilidade, sabe? Sem agradar a Deus de alguma forma, sem ter o propósito de glorificar o nome de Deus em algum sentido. Se fizermos isso, nós estamos quebrando este mandamento. Porque o mandamento, irmãos, todos eles têm um aspecto positivo e um aspecto negativo. Todo e qualquer mandamento é assim. Por exemplo, o 4º mandamento diz o quê? Para você descansar no 7º dia. Mas ele diz só isso? Não. Ele diz para você trabalhar nos outros 6. O mandamento que, inclusive, é o mandamento mais longo que tem. É a maior descrição que tem. Ele diz: olhe, descanse no sábado, mas trabalhe todos os outros dias. O 3º mandamento, não use o nome de Deus em vão, ele está deixando de forma negativa, a instrução negativa para você não usar o nome de Deus em vão. Não jure em nome de Deus se você não pretende fazer, não faça piadas com o nome de Deus ou coisa parecida. Pelo contrário, glorifique o nome de Deus, que é o próprio Deus. Irmãos, o nome de Deus é o próprio Deus. Então, além de não fazer o que é errado,
além de não ofender o nome de Deus, nós precisamos fazer o que é certo. Precisamos glorificar o nome do Senhor. Quando criança, eu lembro que era uma coisa muito, muito comum, isso há 1 milhão de anos atrás, né? Às vezes tinha 2 meninos discutindo, e aí chegava um filho de Belial com um galinho, ou alguma coisa assim, entre os dois, passava um risco no chão e dizia assim: quem pisar primeiro xingou a mãe do outro. Olha, pense, diga, os dois já estavam lá discutindo. Aí uma criatura passava o risco no chão e dizia assim: isso aqui é a mãe, quem pisar primeiro. Dá para imaginar o quanto de confusão isso já causou? Aquele risco era a mãe de ninguém? Não era. Mas o fato do outro pisar estava querendo dizer o quê? Eu não respeito sua mãe. Não é? Eu não respeito sua mãe. Hoje em dia, até quando nós fazemos alguma observação sobre uma pessoa da família de quem está conversando com a gente, né, do nosso interlocutor, quantas vezes a gente diz assim: olha, me desculpe, eu sei que é sua mãe, eu sei que é seu pai, eu sei que é seu filho, eu sei que é sua tia, me desculpe, eu sei que é seu familiar, mas ele agiu dessa forma. Não é, a gente não já começa pedindo desculpa, porque sabe que por ser parente daquela pessoa, de alguma forma ele pode acabar se ofendendo. O contrário também é verdadeiro. Quando nós falamos bem de alguém para outra pessoa, isso não faz bem? A pessoa não fica feliz? Você não fica feliz quando alguém elogia seu filho? Quando alguém elogia seu pai? Quando alguém elogia sua mãe? Quando alguém elogia alguém que você ama, alguém que é próximo a você, a gente não se sente bem, a gente não fica feliz com isso, né? O que o mandamento está dizendo de forma positiva é isso. Nós precisamos não apenas não usar o nome de Deus em vão, mas glorificar o nome de Deus. O que é glorificar o próprio Deus? O Salmo 29, os versículos 1 e 2, dizem o seguinte: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ou seja, glorifique o nome de Deus. Veja que no versículo 1, ele diz que é para dar ao Senhor a glória devida ao seu nome, para glorificar o Senhor. E no versículo 2, ele identifica o Senhor com o seu nome. O versículo 2 diz assim: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Nós precisamos, então, glorificar mesmo a Deus, irmãos. Não apenas não ofender, não apenas não usar de forma vã, mas glorificar o nome de Deus de todas as formas que nós pudermos. Isso significa nós termos um comportamento que reflita a nossa boa educação como filhos de Deus. Quando uma criança tem um comportamento ruim, tem um comportamento desregrado, de quem é que a gente fala? Não é? De quem é que a gente primeiramente fala? A criança está ali, derrubando tudo. Não é parecendo no Tasmania, ele passa por aqui derrubando tudo que é cadeira. O que é que a gente faz? Essa criança não tem pai, não. Essa criança não tem mãe, não. Ninguém educou essa criatura, não. Não é isso. Ou seja, o comportamento da criança, de alguma forma, está pondo em dúvida a criação dos pais, a criação que ele recebeu. É isso que está acontecendo. Quando nós nos comportamos de modo que glorifique a Deus, o nome do Senhor é honrado. Quando nós nos comportamos como essa criança, o nome de Deus é desonrado. Então, um dos modos de cumprir esse mandamento é nos comportarmos como membros da família de Deus. Como membros da família de Deus. Quando um filho nosso tem um comportamento exemplar e outras pessoas elogiam, irmãos, invariavelmente, eles elogiam os pais. Invariavelmente. Eles dizem assim: como esse menino é bem criado. Não é assim que diz. Como esse menino é bem criado.
Ou seja, são os pais que são louvados pelo bom comportamento dos filhos. O que é que o mandamento, então, aponta para mim e para você? Que nós precisamos pedir graça a Deus para que o nome de Deus seja glorificado e não envergonhado. Quem nunca passou pela situação de estar fazendo alguma coisa e alguém dizer assim, e você não é crente? Né? Quem nunca passou por esse tipo de situação? E muitas vezes, irmãos, a pessoa que diz isso, às vezes é até uma pessoa que nos incentiva a fazer determinada coisa. A pessoa incentiva você a cometer o erro e quando você comete faz, poxa, e você não é crente? Não é? Você não é crente? Não é? Quem de nós nunca ouviu alguma coisa parecida com isso? E isso, com toda certeza, não envergonha apenas a nós. Isso envergonha diante das pessoas o nome de Deus. Isso é quebrar o terceiro mandamento. Nós, por fim, irmãos, precisamos entender que isso tem consequências. O texto que nós lemos no começo de Atos 19 conta a história dos 7 filhos de um sumo sacerdote chamado Seva, que deveria conhecer o terceiro mandamento. E eles viram Paulo operando milagres. Paulo dava o lenço dele, e o lenço dele ia passando de mão em mão, e as pessoas eram curadas. Paulo falava e os demônios saíam. A roupa de Paulo expulsava demônios. E aí esses filhos de Seva, do sacerdote, vou fazer o mesmo. Pegam uns endemoniados lá e dizem, olha, saiam em nome do Jesus que Paulo prega. E os demônios saem mesmo, mas é para dar um pau neles. Saem é para pegar eles. E o texto diz que eles saem nus e rasgados e feridos. Porque tentaram, irmãos, usar o nome de Deus em vão. Eles não criam. Eles não criam. Mas eles queriam dar a entender que criam. Queriam dar a entender que podiam manipular o nome de Deus. É mais ou menos o que muitos políticos fazem nessa época. Muitos políticos fazem. Eles, nesse período de eleição, eles entram em algumas igrejas, se comprometem, alguns pastores sem juízo, sem sanidade nenhuma, colocam essas pessoas no púlpito. E quantas vezes aqueles homens profanos que não conhecem a Deus usam o nome de Deus em vão, falando para a igreja. E dizem que fazem isso e que são aquilo, e de alguma forma exaltam a Deus com as suas palavras, quando o seu coração está completamente distante de Deus. Completamente distante. Uma vez eu conversei com um moço que era cristão e era político, e perguntei a ele. Eu disse, ô meu filho, você só é crente na política, é? Porque a gente nunca vê sua cara. A gente nunca vê você. Mas chegou o ano de reeleição, você não perde um culto. Ano de eleição, você está ali o tempo todo. Irmãos, isso é usar o nome de Deus em vão. A disputa que tem agora, por exemplo, entre os 2 candidatos majoritários, né, para a presidência da República, a grande disputa é pelo voto dos evangélicos. Entendem? É a grande disputa. É uma massa muito grande e que eles perceberam que dá para manobrar, dizendo algumas palavras, pronunciando algumas frases, defendendo uma determinada pauta. Então, assim, de repente eu posso conseguir manipular essa turma e conseguir votos. Isso é usar o nome de Deus em vão. Isso é usar o nome de Deus em vão. E eu e você precisamos estar atentos a isso, né? E pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que nos ajude. Nós não temos, irmãos, condições de guardar o nome de Deus o tempo todo, em todas as coisas, porque nós não somos perfeitos. Nós não temos condições de fazer isso. A gente falha mesmo, a gente erra.
Mas o que nós não podemos fazer é nos esconder atrás da nossa falibilidade para não se esforçar por guardar o nome de Deus. Que nós somos falhos, que nós erramos, que nós vamos quebrar o nome de Deus, e não só o terceiro mandamento, mas todos os outros em algum momento, não tem jeito, nós vamos. O que a gente não pode é apenas dizer assim, não, eu sou falho mesmo, a carne é fraca mesmo. E aí simplesmente entender isso como, eu não tenho o que fazer, eu vou fazer isso mesmo, é assim que eu sou. Porque eu e você que somos filhos de Deus, irmãos, nós somos protegidos pelo Senhor. É Ele quem nos guarda. E somente alguém que é filho de Deus tem essa motivação correta, né? Uma vez um familiar meu me disse mesmo, ele disse, rapaz, se eu tivesse um pouquinho mais de habilidade para falar, eu montaria uma igreja para mim, porque eu acho que é um negócio bem rentável. Acho que é fácil de fazer, a exigência é pequena, a maioria das pessoas que frequentam a igreja não tem uma exigência muito alta, e é rentável. O retorno da aplicação é alto e rápido. Imagine alguém que simplesmente não conhece a Deus, mas que acha que de alguma forma pode obter vantagem do povo de Deus. Então que Deus nos guarde, irmãos, que Deus nos dê a sua graça, nos ensine a temer o seu nome, né? Nos ensine a não falar em nome dele. Uma das coisas que acontece muito em meios mais pentecostalizados, em meios mais carismáticos, uma coisa que acontece muito são pessoas que dizem que sentem de Deus de fazer algo. E que eu não estou duvidando, irmãos, que Deus fale com as pessoas, não, viu? Eu não estou duvidando da orientação interna do Espírito Santo, não. O Espírito Santo nos foi dado, está aqui no mundo, né, para nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo fala com você, o Espírito Santo fala comigo, o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo fala com o seu povo. O problema é que nós não temos como comprovar se foi o Espírito Santo ou apenas os nossos sentimentos, ou apenas as nossas inclinações. Entendem? Nós não temos como comprovar isso. Quando eu abro a Bíblia e leio Deuteronômio 5:11, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, isso é a palavra de Deus. E pronto. Quando eu tenho um sonho, pode até ser que Deus esteja realmente me trazendo alguma orientação. Pode ser. Eu só não posso garantir isso. Entende? Eu só não posso garantir. Quando eu tenho uma determinada impressão sobre uma pessoa, que ela é boa ou que ela é ruim, que ela pode fazer isso ou que ela pode fazer aquilo, não tem problema conversar com essa pessoa sobre isso. O problema é se eu e você entendermos que ela tem que fazer isso porque é uma ordem de Deus. Entende? E que nós somos falhos, que isso é difícil, que a maioria dos nossos sonhos, como diz a própria Bíblia, vem das nossas preocupações. A maioria das nossas impressões, dos nossos sentimentos, eles vêm do nosso background, da nossa vida, daquilo que a gente já passou. Então, por conta do que eu já passei, eu olho para determinada situação e tenho determinada impressão. Pode ser que isso ajude mesmo. Eu já tenho 51 anos, então eu já vivi 51 anos. Sim, eu tenho alguma experiência que eu posso passar para algumas pessoas, eu posso ajudar de alguma forma. Mas é diferente se por conta da minha experiência, eu chego para a pessoa e digo assim, rapaz, a mensagem de Deus para você é que você faça isso. Entende o quanto isso é complicado? Porque eu não posso garantir que essa é a vontade de Deus para a vida dele. O que eu posso garantir é que o que eu estou vendo na Escritura é a palavra de Deus. Fora isso, irmãos, nós podemos e devemos aconselhar uns aos outros.
A Bíblia fala sobre isso o tempo todo. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 15, ele diz que todos nós estamos habilitados pelo Espírito Santo a nos aconselharmos mutuamente. Nós estamos mesmo preparados, habilitados pelo Espírito Santo a aconselharmos uns aos outros. Mas isso é diferente. Um aconselhamento, um conselho que você dá a uma pessoa é diferente de você chegar para a pessoa e afirmar para ela que aquilo é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você faça isso. A vontade de Deus é que você faça aquilo. A vontade de Deus é que você se comporte dessa forma. Se você não puder provar isso pela Escritura, se você puder demonstrar isso na Escritura, perfeito. Se você vê uma pessoa jurando em nome de Deus, e você abre a Bíblia, em Levítico 19, 12, como nós vimos aqui, e diz assim, olhe, não jure em nome de Deus. Isso é uma mensagem de Deus para ela. Você está abrindo a palavra e mostrando para ela. Mas você colocar outras palavras, colocar seu próprio entendimento, e dizer que foi Deus quem falou para você, é muito complicado. E vejam, eu não estou negando a direção do Espírito Santo, não. Eu sei que o Espírito conduz mesmo a sua igreja. Ele tem feito isso e vai continuar a fazer, irmãos. Vai continuar. É a obra do Espírito Santo, glorificar a Cristo, conduzir a sua igreja. Mas eu e você não somos o Espírito Santo. Não somos. Então, se você entende que o melhor para uma pessoa seria fazer isso ou fazer aquilo, como diz o texto bíblico, né? Quem tem um sonho, conte como sonho. Não diga que é outra coisa, não. Entendeu? Quem tem um sonho, conte como sonho. Quem tem uma impressão, um sentimento, conte como um sentimento, como uma impressão. Não chegue para a pessoa dizendo, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, faça isso. Entende? Isso é muito complicado. Porque pode ser que talvez esteja tomando o nome de Deus em vão. Vamos orar? Pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que nos sustente. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque é o Senhor quem nos edifica para a glória do Teu nome e para o Teu louvor. Queremos pedir perdão ao Senhor pelas vezes que nós não honramos o Teu nome como deveríamos. Pelas vezes que nosso comportamento, palavras, sentimentos, atitudes não glorificam ao Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia do Teu povo, por Tua graça e por Tua bondade. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda para que nós possamos guardar o Teu nome. Para que nós possamos temer ao Senhor. Para que nós possamos saber que o Senhor é um Deus eterno, é um Deus perfeito, todo-poderoso, que o Senhor não é homem como nós, que o Senhor não é uma pessoa como nós, que o Senhor não é o cara lá de cima. O Senhor é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus, a honrarmos o Teu nome com a nossa vida. Nós oramos ao Senhor no Teu nome. Amém.